sempre bom estar junto com vocês na busca do conhecimento que nos ajuda a melhor conduzir a nossa caminhada na progressão evolutiva. Parabéns, Luiz, pela leitura da prece que está lá no capítulo final do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeita a colocação, a leitura e adequada para o momento. Então, que bom que o irmão está conosco. Da mesma forma, parabéns, Manelzinho, pela leitura que foi feita desse trecho do livro Levítico. E como é bom estar com todos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 24, no item Identidade dos Espíritos, no parágrafo 268, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Esse item aqui é todo sobre questões a respeito da identidade dos espíritos. Antes de eu fazer a leitura no Livro dos Médiuns, eu vou fazer a leitura de dois trechos, de dois artigos da Revista Espírita de 1863. O primeiro é de julho e o segundo de agosto. Allan Kardec vai comentar uma mensagem que ele recebeu de um grupo espírita. E o trecho que nos interessa diz assim: os médiuns iletrados que recebem comunicações acima de seu alcance intelectual são muito numerosos. Acabam de nos mostrar uma página verdadeiramente admirável, obtida em Lyon por uma senhora que não sabe ler nem escrever e não conhece uma palavra do que escreve. Seu marido, que quase não sabe mais que ela, o decifra por intuição durante a sessão. Mas no dia seguinte, isto lhe é impossível. As pessoas a leem sem muita dificuldade. Não está aí a aplicação destas palavras do Cristo, abre aspas, vossas mulheres e vossas filhas profetizarão e farão prodígios, fecha aspas. E continua Kardec, não é um prodígio escrever, pintar, desenhar, fazer música e poesia quando não se o sabe? Pedi sinais materiais, ei-los. Dirão os incrédulos que é efeito da imaginação? Se assim fosse, seria preciso convir que tais pessoas têm a imaginação na mão e não no cérebro. Ainda uma vez, uma teoria não é boa senão quando consegue explicar todos os fatos. Se o único fato vem contrariá-la, é que é falsa ou incompleta. Então aqui está uma prova da mediunidade. Alguém que não sabe ler nem escrever, escreve como pode. E o outro item é questões e problemas, mistificação. E eu vou iniciar a partir de um certo trecho que diz assim: a intromissão tão frequente dos maus espíritos nas relações mediúnicas é inerente à inferioridade do globo. Aqui se corre o risco de ser vítima dos espíritos enganadores, como num país de ladrões, o de ser roubado. Não se poderia perguntar também por que permite Deus que pessoas honestas sejam despojadas por larápios e vítimas da malevolência e alvo de toda sorte de misérias? Perguntai antes, por que estáis na terra? E vos será respondido que é porque não merecestes um lugar melhor,
salvo os espíritos que aqui estão em missão. É preciso, pois, sofrer-lhes as consequências e envidar esforços para delas sair o mais cedo possível. Enquanto isto é necessário esforçar-se por se preservar das investidas dos maus espíritos, o que só se consegue lhe fechando todas as brechas que lhes poderia dar acesso em nossa alma, a eles se impondo pela superioridade moral, a coragem, a perseverança e uma fé inabalável na proteção de Deus e dos bons espíritos no futuro que é tudo, ao passo que o presente nada é. Mas como ninguém é perfeito na Terra, ninguém se pode vangloriar, sem orgulho, de estar ao abrigo de suas malícias de maneira absoluta. Sem dúvida, a pureza de intenções é importante. É a rota que conduz à perfeição, mas não é a perfeição. E ainda pode haver, no fundo da alma, algum velho fermento. Eis porque não há um só médium que não tenha sido mais ou menos enganado. Portanto, esses dois trechos tratam da influência ou da interferência dos espíritos nas comunicações mediúnicas. Então, quando o Luiz pede para que eu seja orientado e auxiliado pela espiritualidade, eu agradeço, e o que realmente me move em todas as minhas tarefas é justamente o desejo de ser útil. Eu reconheço, eu sei as minhas deficiências, a minha incapacidade ainda, mas a minha vontade é de ajudar. E isso eu faço com o maior carinho do mundo. E fico feliz quando eu vejo Fátima e vários outros demonstrarem o quanto já adquiriram de conhecimento e o quanto já se encontram mais fortalecidos do que quando iniciaram. Portanto, vamos agora para o Livro dos Médiuns, questão 268. A primeira questão ou pergunta é assim: por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? E eles responderam: pela sua linguagem. Como distinguis um estouvado de um homem sensato? Já o dissemos, os espíritos superiores não se contradizem nunca e não dizem senão boas coisas, não querem senão o bem. É a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda sob o império das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Não é dado senão aos espíritos superiores conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Segundo, a ciência no espírito é sempre um sinal certo de sua elevação? E a resposta deles foi que é não, porque está ainda sob a influência da matéria e pode ter vossos vícios e vossos preconceitos. Há pessoas que são, nesse mundo, excessivamente invejosas e orgulhosas. Credes que, desde que o deixem, perdem esses defeitos? Resta-lhes, depois de sua partida, sobretudo aqueles que tiveram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve e lhes deixa essas coisas más. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque a maioria reúne a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, se impõem às pessoas simples e aos ignorantes que aceitam sem controle suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de fazer um mal momentâneo, porque entravam à marcha do espiritismo e os médios se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado.
Eis aí, o que reclama um grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. É para distinguir o verdadeiro do falso que é preciso empregar toda a sua atenção. Isso é super importante, meus irmãos. A gente conseguir perceber o que está misturado de verdades que são colocadas para mascarar uma teoria que não tem nada a ver, não procede. Questão terceira. Muitos espíritos protetores se designam sob o nome de santos ou de personagens desconhecidos. O que se deve crer a esse respeito? E eles responderam da seguinte forma: todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, há poucos que têm um nome conhecido na terra. Por isso, muito frequentemente não o dão. Mas quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, toma o de um homem que conheceis a respeito e respeitais. Quarta questão. Esse nome emprestado não pode ser considerado como uma fraude? E eles respondem: seria uma fraude da parte de um mau espírito que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que ocorra assim entre espíritos de uma mesma ordem, porque há entre eles solidariedade e semelhança de pensamento. Questão número 5. Assim, quando o espírito protetor se diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o próprio espírito ou a alma do apóstolo desse nome? E eles responderam: de modo algum, porque encontrais milhares de pessoas que disseram que seu anjo guardião é São Paulo, ou qualquer outro, mas que vos importa se o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu vos disse, precisais de um nome, e eles tomam um para se fazerem chamar e reconhecer, como tomais nome de batismo para vos distinguir dos outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar os dos arcanjos Rafael, São Miguel e etc., sem que isso tenha consequência. De resto, quanto mais um espírito é elevado, tanto mais sua irradiação é múltipla. Crede, pois, que o espírito protetor de uma ordem superior pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Entre vós, na terra, tendes notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que quereríeis que fosse, espiritualmente falando, menos aptos à direção moral dos homens do que aqueles à direção material de seus interesses? Sexta questão. Por que os espíritos que se comunicam tomam tão frequentemente o nome de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e tomam os nomes que são de natureza a causar sobre o homem maior impressão em razão de suas crenças. Questão número 7. Certos espíritos superiores que se evocam vêm sempre em pessoa, ou como creem alguns, vêm por mandatários encarregados de transmitirem seus pensamentos. Por que não viriam em pessoa se o podem? Mas, se o espírito não pode vir, esse será forçosamente um mandatário. Questão 8ª. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? E eles responderam: os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Aliás, quanto mais os espíritos são elevados, tanto mais se confundem num pensamento comum, de tal sorte que, para eles, a personalidade é uma coisa indiferente e deve ocorrer o mesmo para vós. Credes que não haveria no mundo espíritos superiores a não ser aqueles que haveis conhecido na terra, capazes de vos instruir?
Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos do universo, que credes, sempre que fora do vosso mundo não há mais nada, pareceis verdadeiramente com esses selvagens que nunca saíram da sua ilha e creem que o mundo não vai mais longe. Questão número 9. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensinamento sério, mas como os espíritos elevados permitem aos espíritos de baixo estágio adornar-se com nomes respeitáveis para induzir ao erro por meio de máximas frequentemente perversas? E eles responderam: não é com sua permissão que o fazem. Isso não ocorre também entre vós? Os que enganam, assim serão punidos. Crede o bem, e sua punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, não terias ao redor de vós senão bons espíritos. E se sois enganados, não deveis atribuir senão a vós mesmos. Deus permite que seja assim, para provar vossa perseverança e vosso julgamento e vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e tendes necessidade de lições da experiência. 10ª questão. Os espíritos pouco avançados, mais animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são algumas vezes encarregados de substituir um espírito superior, a fim de lhes fornecer ocasião de se exercitarem ensinando? E eles responderam: jamais nos grandes centros. Quero dizer, os centros sérios e para o ensinamento geral. Os que aí se apresentam o fazem por sua vontade e, como dizeis, para se exercitarem. Por isso, suas comunicações, embora boas, levam sempre traços da sua inferioridade. Quando são encarregados, não o são senão para as comunicações pouco importantes e as que se podem chamar de pessoais. 11ª. As comunicações espíritas ridículas são algumas vezes entremeadas de máximas muito boas. Como conciliar essa anomalia que pareceria indicar a presença simultânea de bons e de maus espíritos? E eis a resposta dos espíritos. Os espíritos maus ou levianos se metem também a fazer sentenças sem ver-lhes a importância ou a significação. Todos aqueles que fazem isso entre vós são homens superiores? Não. Os bons e os maus espíritos não convivem juntos. É na uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Questão número 12. Os espíritos que induzem ao erro o fazem sempre com o conhecimento de causa? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes e que podem se enganar de boa fé. Quando têm consciência da sua insuficiência, com ela se conformam e não dizem senão o que sabem. Reconhece a sua incapacidade. 13ª questão. Quando um espírito dá uma comunicação falsa, o faz sempre com uma intenção malévola? Não. Se é um espírito leviano, ele se diverte mistificando e não tem outro objetivo. 14ª. Uma vez que certos espíritos podem enganar pela sua linguagem, podem também, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? E a resposta dos espíritos é que isso se dá, porém, mais dificilmente. Em todos os casos, isso jamais tem lugar, senão com o objetivo que os próprios maus espíritos não conhecem e servem de instrumento para darem uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos como outros os ouvem ou escrevem sob sua influência. Os espíritos levianos podem aproveitar essa disposição para iludirem com aparências enganosas.
E isso depende das qualidades do seu espírito. E a 15ª, para não ser iludido, basta estar animado de boas intenções, e os homens perfeitamente sérios, que não misturam nos seus estudos nenhum sentimento de vã curiosidade, estão também expostos a serem enganados? Menos do que os outros, evidentemente. Mas o homem tem sempre algumas manias que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se crê forte e frequentemente não o é. Deve, pois, desconfiar da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Não se tem bastante em conta essas duas causas das quais os espíritos se aproveitam. Lisonjeando as manias, estão seguros de triunfar. Portanto, meus irmãos, a gente está caminhando passo a passo no estudo da mediunidade, estudando as ocorrências, o que já aconteceu, e dessas experiências, Kardec formulou essa estrutura que nos ajuda a, daqui para frente, a gente saber distinguir bem uma coisa da outra.